Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos Bom começar a dia. nossa aula. Bom dia, Tudo bem? Bom dia, galerinha da gravação. Bom dia, galera. Bom dia, nós do futuro. Bom dia, eu do futuro. Vamos lá, gente. Bom dia. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Vamos começar a nossa aula com tudo. O coleguinha foi buscar água, já voltou. Então, vamos começar aí Oi, Pro, a nossa... acabei de chegar do lanche. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá, gente. A Júlia não teve uma sorte no lanche dela, Júlia, mas toma água que sustenta, viu, Júlia? Vamos lá. Gente, na aula passada, nós tínhamos falado... Olha lá, eu vou mostrar para vocês. Cadê? Na aula passada, nós tínhamos falado sobre a estrutura da Terra, falamos da hidrosfera, só para vocês se localizarem, tá? Nós falamos sobre o assoalho oceânico, falamos dos tipos de crosta ou de litosfera existente no planeta. Hoje nós vamos falar da atmosfera. Nós tínhamos parado aqui. Então, os alunos que querem saber a página, nós estamos no capítulo 4, na página 152, ok? Nós vamos começar agora a atmosfera. E assim, pessoal, nós vamos fazer aquela combinação bacana, só um minutinho. Nós vamos fazer aquela combinação. A Pro explica e olha quem está com a mãozinha levantada. Porque senão eu fico sendo interrompida o tempo todo e eu não consigo concluir, ok? Então, nós vamos sempre fazer aquela combinação. Cada vez que eu explicar, eu olho quem está com a mãozinha levantada. Tá bom? Mas agora eu vi que tem alguém falando Pro, eu vou ouvir e nós vamos começar a aula. Quem falou Pro? Eu, Pro. E Pedro, pode falar. Se me lembro bem, semana passada a gente conseguiu ver até o 1% restante e a gente conseguiu ver até essa parte da última vez. Isso mesmo, Pedro, muito bem, obrigada, viu? Nós chegamos a falar das camadas, né? Nós vimos que são 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Agora, hoje, a Pro vai detalhar um pouquinho sobre as funções de cada gás destes, tá? Presentes na atmosfera. Mas antes disso, eu quero liberar um vídeo para vocês, um vídeo rapidinho aí, tá? Mas que vai esclarecer um pouquinho mais. Eu acho esses vídeos muito importantes, porque eles vão, assim, formalizando, concretizando tudo que vocês estão aprendendo. Deixe-me colocar aqui, ó. Cadê? Eu não posso com essa berinjela, pelo amor de Deus. O que é? É que tem um filtro, tá com um filtro, teacher não, professora, e é uma berinjela, e aí ele fica pensando que vai ser berinjela pra caralho. Berinjela? Cadê a berinjela? Berinjela sem detalhes. Para de gravar. Ó, gente. Tem que parar de gravar, senão o YouTube tira do ar. Milhões de anos Não, atrás, ele só tira vídeo se tiver música. Gente, começou, vamos? Prestando atenção. Eu vou tirar vídeos com direitos autorais, no geral, não só músicas. Mas esse vídeo não tem. milhões de anos atrás, os continentes da Terra formavam uma contínua e indivisível extensão da Terra. Convencionou-se que essa massa de terra gigantesca seria chamada de Pangeia. Com o passar do tempo, a Pangeia fragmentou-se em blocos, que foram se afastando até chegarem à posição em que estão hoje. A tectônica de placas é uma teoria científica que explica que a crosta da Terra é composta de placas que se movem. Para entender as placas tectônicas, precisamos ver primeiro a estrutura da Terra. Objetivo: neste tópico discutiremos a estrutura da Terra e aprenderemos sobre a teoria da tectônica de placas. Devemos começar com o núcleo, que é a camada mais interna da Terra. O núcleo é dividido em duas partes: o núcleo interno, feito de metais sólidos, e o núcleo externo, feito de metais líquidos. Acima do núcleo está o manto inferior, que é constituído de rocha sólida. À medida que caminhamos para fora, alcançamos o manto superior, que é formado de rocha derretida espessa. Essa camada é chamada de astenosfera. O topo do manto superior é constituído de rocha sólida. Logo acima está a camada mais externa, a crosta.
crosta, que engloba as áreas continentais e oceânicas. A crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. A litosfera é constituída de grandes placas de rocha sólida, chamadas placas tectônicas. E os continentes ficam sobre essas placas. Abaixo, a rocha derretida da astenosfera fornece uma superfície instável sobre a qual essas placas estão sempre se movendo e interagindo. Esse processo é chamado de tectônica de placas. O movimento dessas placas cria 3 tipos de zonas ou fronteira, conforme o tipo de interação que estabelecem entre si. Vamos ver cada uma delas, começando com as fronteiras convergentes. Fronteiras convergentes. Quando placas continentais colidem uma com a outra, a crosta é comprimida e forçada para cima, produzindo cadeias montanhosas. À medida que as placas continuam a se empurrar, as montanhas tornam-se mais altas. Fronteiras convergentes também ocorrem quando uma placa que sustenta uma bacia oceânica colide com uma placa que sustenta um continente. Uma vez que a placa que sustenta a bacia oceânica é mais pesada, ela se movimenta por baixo da placa que sustenta. Semana do Consumidor Mercado Livre. Semana do Consumidor. Caiu, né, pessoal? Vou tentar voltar. Só um minutinho. Deu algum problema aqui. Ia mostrar direitinho a formação das placas litosféricas. Enquanto vocês vão fazer depois uma atividade, é pro volta, mas eu achei tão interessante esse vídeo, porque ele mostra direitinho a formação das cordilheiras que nós discutimos na aula passada. Ok? Não sei porque ele interrompeu, eu assisti ele inteirinho. Mas depois a gente volta lá, ok? Oi, sou eu, Georgia. Eu tô achando que deve ser alguma questão com o Zoom hoje, viu? Você não é a primeira que cai e vai caindo a conexão. Pode ser a plataforma. Os professores até agora caíram pelo menos uma vez. Deve ser, Georgia, porque eu assisti até o final e rolou normalmente. Deve ser mesmo. Tá, pessoal, mas depois eu coloco novamente. A gente parou naquela parte... Ou manda o link no chat. Isso. Só uma dúvida, Bruno. Oi. Só queria tirar uma dúvida. Qual que é o tamanho das placas tectônicas? Quê? Qual que é o tamanho das placas tectônicas? Isso, não tem tamanho. Não tem Não tamanho. tem nada fixo. É o tamanho de um continente, é do tamanho do país, é do tamanho... Não tem um tamanho específico. Tem placas menores, placas maiores, mas não tem assim um tamanho. Por exemplo, a placa que nós ficamos, que é a placa sul-americana, ela é muito grande, né? Então não tem um tamanho específico. Mas deixa eu só concluir o que eu estava falando. Do continente? Não entendi. A placa tectônica pode ser do tamanho de um continente, então? Olha, a maioria das placas, por exemplo, a nossa placa sul-americana, ela pega toda essa parte, todo esse continente. Mas tem também, nós estamos bem no meio da placa. Eu não posso falar que só tem um continente, nós estamos no meio. Por exemplo, o Japão, ele está na extremidade de 3 placas tectônicas. Ele está bem na pontinha, entre 3 placas tectônicas. Então, ele sente mais qualquer tipo de colisão, afastamento, deslizamento lateral. Então, isso varia muito, certo? Pessoal, esse conteúdo nós já tínhamos visto, depois eu volto o vídeo com vocês. Eu vou fazer de novo o teste e amanhã eu continuo aí esse pedacinho do vídeo, ok? Então, vamos lá, gente. Nós estamos aqui, ó, na atmosfera. Então, nós já tínhamos visto que a atmosfera é uma camada de gases, que ela serve como escudo e que ela é composta por nitrogênio, oxigênio e outros gases. Estes outros gases que estão aqui, ó, que corresponde a 1%, eles são aqueles gases que existiam em grande quantidade na atmosfera primitiva. Amônia, o metano, mas juntamente com esse 1% estão presentes o dióxido de carbono, o vapor de água. Então, todos estes componentes, estas substâncias estão presentes na atmosfera, certo? Agora, vamos conhecer algumas. Vamos conhecer algumas. Eu espelhei aqui para vocês, mas tem que espelhar tudo, senão vocês não vão conseguir ver. Ó. Nós vamos falar um pouquinho, gente,
Hoje caiu tudo mesmo, hein? Só um minutinho, pessoal. Estamos olhando todo o computador da Pro, nossa. Olha lá, pessoal. Então, hoje nós vamos ver os detalhes dessa camada atmosférica. Então, observem aqui, pessoal. A atmosfera, ela possui 5 camadas. Gravada. Olha lá. Não, agora ninguém fala. Por favor. Só Pro, porque senão a gente se perde na explicação aqui e na conclusão. Certo? Depois eu deixo vocês falarem. Então, imagine o seguinte, pessoal. Olha o nosso planeta aqui. E o nosso planeta possui 1, 2, 3, 4, 5 camadas da atmosfera. Por isso que o nosso planeta é tão protegido contra os raios nocivos e também contra a invasão de corpos celestes que poderiam viver trombando no nosso planeta. O nosso planeta possui uma atmosfera muito densa. E agora nós vamos conhecer o que existe em cada camada da atmosfera. Então, olha aqui, pessoal, a primeira camada da atmosfera é a camada onde nós estamos presentes, é a camada onde nós vivemos. Essa camada da atmosfera é nessa camada onde o ar, o oxigênio está em grande quantidade, ele está bem concentrado. É a camada onde estão presentes os seres vivos, onde acontecem os fenômenos atmosféricos, onde ocorrem a presença das chuvas. Então, tudo que acontece na nossa atmosfera, ela acontece de forma normal na troposfera. Aí vocês falam assim, Pro, mas por exemplo, quando eu escalo uma montanha, eu já estou na estratosfera? Não, não, não. Quando nós escalamos uma montanha, a troposfera, ela alcança quilômetros, né? E eu tenho até uma imagem aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, só um minutinho. Aqui, ó, eu tenho até uma imagem aqui que mostra a quilometragem, né? Vamos ver se a gente consegue enxergar, ó. Então, assim, os 12 primeiros quilômetros acima, tá? É sempre acima do nível do mar. Os 12 primeiros quilômetros é a camada da troposfera. Então, nessa camada, também vai diminuindo a quantidade de oxigênio. Por isso que quando os alpinistas vão escalar, eles vão praticar lá o alpinismo, ir até uma cordilheira, uma montanha, eles devem levar o quê? Cilindro de oxigênio. Por quê? Porque quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor a quantidade de oxigênio. Então, se você deslocar mesmo na troposfera, onde tem grande quantidade de oxigênio, se você subir muito, se afastar muito da troposfera, né, em altitude, você também pode sentir a falta do oxigênio. Então, mesmo na troposfera, existem pontos acima, muito próximos à estratosfera, que o ar já é chamado de ar rarefeito. Quando a gente fala ar rarefeito, nós estamos falando de falta, vamos dizer assim, é raro a presença do oxigênio lá. Ele está em pequeniníssima quantidade, certo? Mas se você ficar aqui, ó, na troposfera, onde estão as casas, onde estão os seres vivos, onde estão tudo que acontece, os fenômenos, onde nós conseguimos observar as nuvens, aqui o oxigênio está em grande quantidade. Então, se eu perguntasse para vocês 2 características da troposfera, é onde nós vivemos, é a primeira camada da atmosfera, onde o oxigênio está em grande quantidade. Lógico que se for escalando, subindo, aumentando, isso, Pedro, um Monte Everest, quando você está subindo, o ar vai se tornando mais rarefeito, isso mesmo. Isso acontece no avião, mas o avião ele está entre a troposfera e a estratosfera. Porém, a maioria dos aviões, eles ainda estão na troposfera. Nós falamos que a estratosfera, os aviões a jato, os aviões que voam mais alto, os aviões que vão a grandes distâncias, eles começam a utilizar o início da estratosfera, certo? Mas ainda existem aviões aqui na troposfera, ok? Então, vamos lá, ninguém vai tirar dúvida agora. A Pro vai deixar depois, eu vou explicar as camadas da atmosfera. Então, não adianta ficar, oi, Pro, oi, oi. Espera um pouquinho, a Pro já deixa, ok? Combinadinho, como a gente combinou no início da aula. Então, pessoal, depois nós estamos na estratosfera. A estratosfera, como a Pro acabou de falar, estão presentes os aviões a jato,
E a camada de ozônio? Sabe a camada de ozônio, que é aquele escudo que nos protege dos raios nocivos, né? A gente ouve muito falar da camada de ozônio. A camada de ozônio, pessoal, ela é formada por 3 átomos de oxigênio e ela forma esse bloqueio dos raios nocivos, prejudiciais à nossa saúde. E a camada de ozônio, ela está presente na estratosfera, certo? E também na estratosfera estão alguns balões meteorológicos, tanto na estratosfera quanto na termosfera, tá? Mas a estratosfera tem já balões meteorológicos. A estratosfera, eu não falo que não existe oxigênio, mas eu falo que a existência é mínima. Se aqui no início da troposfera ele já era rarefeito, aqui na estratosfera você quase não encontra a presença do oxigênio, mas ainda existe. Na mesosfera, não. Ainda existe na estratosfera em pequeniníssima quantidade. Aí o colega perguntou, como acontece no avião? Sim, o avião, gente, nós estamos ali, né? Nós estamos todos fechados ali, com a pressão controlada interna do avião. Se acontecer ali a despressurização, ninguém resiste. Vocês já devem ter ouvido falar que quando o avião cai, as pessoas já chegam mortas, dependendo da queda, por causa da variação de pressão brusca de um ponto para outro. Então, o nosso corpo ele não está adaptado a essa variação Gente, eu vou ter que bloquear o chat. Dá para vocês pararem de conversar no chat, prestar atenção? Por favor. Porque aí o bloqueio vai ser pior, não é? Que aí ninguém pode perguntar. Ó, vou bloquear. É a última vez que a Pro fala, senão vou bloquear, ok? Então, olha lá, gente. Então, nós já vimos que a estratosfera estão presentes a camada de ozônio, o oxigênio em pequena quantidade, e aqui também acontece o quê? A presença dos aviões a jato, certo? Ok. Oi. Essa coisa que você falou sobre a pressurização, de quando está sendo muito forte a queda, uma coisa que confirma isso é porque, tipo, tem uns filmes, assim, do Superman, quando uma vítima tá caindo de um prédio, o Superman vai lá e, pum, pega ela. Isso não seria possível, porque senão ou ela ia morrer ou ia quebrar todos os ossos do corpo. Não porque é ela tá caindo muito rápido e ela ia parar do nada. Olha, só ia ser possível isso aí mesmo se ele pegasse na velocidade da luz. Tipo, se eu não conseguisse cair uns 50 centímetros... Gente, vocês perceberam que vocês, ó, a Pro ama a participação de vocês, só que vocês interromperam no meio da explicação. Então, aí fica confuso, entendeu? Então, por favor, espera a Pro terminar e eu deixo vocês perguntarem, fazerem colocações, porque eu amo quando vocês falam. Mas assim, interrompe, tem alunos, tem coleguinhas de vocês, que quando interrompe, eles perdem o raciocínio, o acompanhamento. Então, deixa só para eu terminar a estratosfera, só explicar, aí eu vou falar, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Não é assim que eu faço? Por favor, porque senão fica muito complicado. Então, olha lá, estratosfera. Então, nós já vimos a estratosfera. Olha quanto ela alcança, de 12 a 50 quilômetros. Pessoal, isso daqui é assim, ó, aproximadamente. Se vocês forem pesquisar em outras fontes, vocês vão ver que ela fala 55, 60 aproximadamente, ok? A mesosfera, pessoal, não acontece muita coisa na mesosfera. A mesosfera, eles falam o seguinte, que dá aquela parada, né? Dá aquela parada e a temperatura é baixíssima e não tem oxigênio. Vamos falar que é uma zona de transição entre a estratosfera e a termosfera, onde acontecem alguns fenômenos importantes. Então, a mesosfera, o que acontece? Ela é uma camada muito fria, a camada mais fria que nós temos aí, né? E ela também fugiu o que eu ia falar, peraí. Era isso mesmo, é uma das camadas mais frias da atmosfera. Agora, a termosfera, olha o nome, gente, termo, ela é térmica. A termosfera, ela pode ser chamada de ionosfera também. O que quer dizer ionosfera? Vou até escrever aqui para vocês conseguirem entender. Ó, quando a gente fala assim, ó, ionosfera, nós estamos falando de íons, que formam as cargas elétricas.
Então, eu quero dizer o seguinte, que na camada da termosfera ou na camada da ionosfera, tem muitas cargas elétricas que se movimentam nessa camada. E essas cargas elétricas, elas se chocam. Quando as cargas elétricas opostas se chocam, elas aumentam um pouco a temperatura dessa camada. Então, olha que interessante, pessoal. A termosfera, ela é mais quente que a mesosfera. Pouca diferença, mas porque pensa, se quanto maior a altitude, menor a temperatura, a termosfera, ela deveria ser mais fria que a mesosfera. Por existir estas cargas elétricas se movimentando, a termosfera, ela consegue ser mais quente que a mesosfera. E na termosfera ou ionosfera, acontecem alguns fenômenos, como, por exemplo, na aurora, que vocês já ouviram falar da aurora boreal, estão presentes alguns satélites artificiais meteorológicos para analisar os movimentos, as massas de ar, todos esses satélites, essas sondas meteorológicas, balões meteorológicos, estão presentes na termosfera. A termosfera, como ela tem essas cargas elétricas presentes, ela consegue estar presente, essas sondas, esses satélites, para mandar informações para nós. Lembra que eu comentei com vocês que antigamente era tudo com uma estação meteorológica, né? Não era tão claro. Hoje fala assim, 90% de chuva, vai chover. Você fala assim, 75% de chuva, vai chover. Hoje nós temos informações mais claras, né? E também, gente, os sinais de internet, os sinais de radares também estão presentes na termosfera. Olha que legal, né? Então, assim, ó, a termosfera é muito importante, é uma camada da atmosfera muito importante para nós. E, por último, a exosfera. Gente, todos vocês repararam que todos têm esfera, 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 esfera e esfera. Que é a esfera de gases, tá? Esfera de gases, é a esfera do estrato, a esfera da mesosfera, esfera de gases. Por isso que todos os termos terminam com esfera. E por último, a exosfera. Gente, o exo já quer dizer assim, ó, externo, fora, né? Então, a exosfera. O que tem na exosfera? Se vocês forem pesquisar a fundo, vocês vão ver que a exosfera é um paradão tão grande, não existe nenhum tipo de fenômeno acontecendo. O ar é totalmente rarefeito, não tem oxigênio e é uma escuridão total. Tanto que os cientistas falam que dá para confundir o final da exosfera com o início do espaço sideral. É difícil você traçar direitinho quando termina a exosfera e quando começa o espaço sideral, né? Porque nós temos as camadas. Então, a exosfera é o final, vamos dizer assim, o limite entre a atmosfera e o universo onde nós estamos presentes, certo? Então, essas são as 5 camadas da atmosfera. Então, Pedro, é carga elétrica, né? Eu não sei, lógico que a tensão elétrica deve ser alta, mas a Pro não sabe quanto de carga elétrica está presente. Mas com certeza é uma... Um minuto, estou acabando de falar. Então, o que acontece? É um movimento de cargas elétricas lá. Agora, se morre, desde que você saia da troposfera, você já morre, certo? Agora eu vou olhar aqui os alunos que levantaram a mão para fazer perguntas, ok? Então, aqui, Isabela, pode falar, Isabela. Eu queria saber se... Eu estava dando uma olhada no roteiro de estudos ontem e eu vi que você passou as páginas, né? E é do livro 1, né? Só para tirar essa dúvida. É do livro 1 para estudar, né? Que, Isabela? Eu não estou entendendo. O que você está falando? Ó, você colocou nos roteiros de estudos para essa semana na multidisciplinar, certo? E aí você colocou as páginas para ler, correto? Sim, correto. Então, é aí eu queria grupo 1 saber ainda. Grupo 1. É grupo 1 ainda. Tá bom, obrigada. Nada. Ô, Francisco, pode falar. Oi. Francisco. Eu queria saber o que eram aqueles números na tabela. Números na tabela? Só um minuto. Do lado de cada.
Ah, aqui, ó, este daqui que você está falando, ele está falando de temperatura, mas a gente não consegue enxergar variações de pressão, temperatura, Pro não focou muito nisso. Eu foquei mais na quilometragem, na distância entre um e outra, só para vocês terem uma base. Se você pesquisar temperatura, é só por curiosidade. Eu nunca vou pedir para vocês a temperatura de cada camada atmosférica, ok? Só assim, lembrando que a termosfera é mais quente, ela tem uma variação de temperatura maior que da mesosfera. Certo, Francisco? Sim, eu tava vendo e da exosfera era 1000 a temperatura? Ou era menos 1000? É menos. Ah, ok, eu não vi o menos, porque não tá dando pra ver muito bem, tá pequeno. Não, não dá para ver direitinho. Ok? Pedro, pode falar. Eu só queria perguntar mesmo se o satélite da nossa Terra, ele fica na exosfera. Na ESO, não. Ah, não, você está falando... os satélites meteorológicos, satélites de radares, para sinais, ele fica na termosfera. Existem outros satélites artificiais que ficam no universo. A gente já estudou isso quando a gente falou do É que ali sistema solar. na tabela ali, na exosfera, tinha ali em cima, tipo um satélite, Então, não é sei isso que eu estou falando. Existem outros satélites que ficam fora da nossa atmosfera também, né? Nós temos satélites artificiais espalhados por todo o universo, né? Ali naquela região onde a gente já conseguiu conhecer as características dos planetas. Nós temos satélites ali próximo à Lua, em Marte. Mas eu estou falando dos satélites meteorológicos. Aqueles que nos mandam informações meteorológicas, aqueles que mostram a massa de ar, eles estão localizados ali na termosfera, certo? Ok. Pedro Augusto. Eu queria saber o que aquela coisa verde lá na tabela. Eu não consigo ver. Parece umas ondas verdes. É a aurora. É a aurora. Ok, obrigada. Eu tava achando que aquilo lá era nuvem. Não, era aurora. Eu pensei que era radiação. Ana Lídia, pode falar. Podem existir mais atmosferas assim ao longo do tempo na Terra? Ana, eu não te entendi. Fala de novo. Podem existir mais atmosferas na Terra ao longo do tempo? Não, essa atmosfera primitiva sofreu mudança há milhões de anos, nós já vimos, há bilhões de anos, e essa atmosfera tem prevalecido. Pode acontecer daqui bilhões de anos modificar, mas não, certo? Tudo bem? Vitor, pode falar. Então, professora, pode existir algum outro planeta com atmosfera que nem a da Terra? Não, calma, atmosfera, só ter atmosfera. Lembra que nós estudamos cada planeta, a prof falando assim, por exemplo, esse tem atmosfera mais tênue, esse não tem atmosfera, esse tem uma atmosfera muito fina. Então, a maioria dos planetas possuem atmosfera, mas uma atmosfera muito fina, muito tênue, não densa como a nossa. Entendeu, Vitor? Uhum. Ana Lídia não baixou a mãozinha? Pedro, fala. Então, por que a gente só consegue ver a aurora boreal em lugares mais altos? Então, porque tem o local próprio mesmo. Quando vocês forem estudar geografia, vocês vão ver que isso depende do solstício, do equinócio, do movimento de translação do planeta. Tem vários fatores que influenciam. Mas, tipo assim, seria possível, tipo, conseguir ver a aurora boreal, tipo, por exemplo, no centro da cidade? Não, é difícil. Aqui, você está falando aqui? Não, aqui não, né? Tipo, lá então, na Argentina, esses lugares. Então, aí tem sim, tem lugares, depende da estação do ano, você consegue ver. Entendeu? Ok. Baixa a mãozinha, por favor, Pedro. Então, podemos partir para o próximo assunto, certo? Todos entenderam as camadas. Oi. Eu não entendi como é que depois, eu acho que isso vai cair na prova. Eu só não nessa prova, mas em alguma prova isso vai ter que cair. Eu só não entendi como é que a gente vai estudar isso, sendo que não está no livro. As camadas então, é assim, quem que está falando?
O Caio Santos. O Caio, tudo que a Pro explica em sala, é importante vocês estarem sempre prestando atenção e anotando. Mas não se preocupe, porque eu já preparei um exercício complementar só sobre as camadas da atmosfera. Porque não tem como. Eu não consegui anotar tudo. Não, tudo bem, Caio, fica tranquilo. Mas o que acontece? Existem alguns assuntos que não tem como eu pular. A gente falou de atmosfera. Existem alguns assuntos que a Pro tem que detalhar para vocês. E quando isso acontece, é verdade. E quando acontece, você não precisa se preocupar. Eu vou passar um exercício complementar, vocês vão responder e eu vou corrigir. Aí você vai ter este conteúdo. Ok, Caio? Ok, Pro. Na estratosfera acontece o quê? Fala de novo. Na estratosfera acontece o quê? A estratosfera está presente. Os aviões a jato, a camada de ozônio e o ar está rarefeito. Ok? Uhum. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, nós tínhamos falado até agora aqui da atmosfera e nós vamos falar um pouquinho dos gases. Outro assunto aí, importante, o Caio, você vai ter a mesma impressão, porque a Pro vai falar um pouquinho de cada gás, mas depois nós vamos detalhar isso, certo? Depois você vai ter este conteúdo aí. Então, vamos lá, vamos para o nitrogênio. O que acontece com o nitrogênio? Cadê? Olha que legal essa imagem, gente. Essa imagem, ela mostra melhor, ó. A Pro separou vários, ó. A troposfera, onde acontecem os fenômenos os fenômenos naturais. A estratosfera está a camada de ozônio, os aviões a jato. A mesosfera é aquele quietão, olha aqui, ó, mostrando mudanças de temperatura, como se fossem gelos, certo? Eles falam que há a presença de estrelas cadentes. Quando o meteoro consegue chegar, ele fala que ele reflete muito na mesosfera, certo? A termosfera, olha lá, os satélites meteorológicos, a termosfera deveria ter umas cargas elétricas aqui para vocês lembrarem, e a exosfera é a última camada, olha o foguete aqui, ó, a última camada já para o espaço sideral, certo, gente? Tudo bem? Para ficar mais claro aí. Bom, essa é a nossa composição atmosférica. Olha aqui, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Pro, mas por que tem 78% de nitrogênio se o gás mais importante para nós é o oxigênio? Então, gente, só que nós não poderíamos ter grande quantidade de oxigênio no planeta. Sabe por quê? Porque apesar do oxigênio ser muito importante para nós, seres aeróbios, né, que respiramos oxigênio, o oxigênio é um gás comburente. O que quer dizer isso? O gás comburente, ele permite a queima, ele que permite o fogo. Sem oxigênio não tem queima, sem oxigênio não tem fogo. Então, quando que acontece, presta atenção no que a Pro está falando, ó, quando que acontece quando que acontece o fogo? Quando acontece algum atrito. Vamos lembrar lá dos nossos ancestrais que eles descobriram o fogo quando eles bateram em duas pedras, certo? Então, o atrito é importante para gerar o fogo. Só que sem oxigênio não tem fogo. Agora, imagine se nós tivéssemos 78% de oxigênio no planeta. Se nós batêssemos palma, pegaria fogo. Se nós corrêssemos, o atrito do sapato no chão pegaria fogo, ia aparecer ruas de fogo, né? Então, na verdade, o fogo, ele ficaria muito fácil de acontecer, porque o gás que é responsável pela queima, o gás oxigênio, estaria em grande escala. Então, o oxigênio, a quantidade que ele está ótimo. Essa quantidade, ele permite a queima e, além de tudo, está presente aí para a respiração dos seres vivos. Então, nós já vimos. Só um minutinho. Só um minutinho. Levantem a mãozinha lá que a Pro já vai ouvi-los, ok? Segura a perguntinha de vocês aí. Pronto. Se eu tô vendo a pergunta no chat, eu já respondo, tá? Não é pergunta. É o oxigênio, então. Se tivesse muito oxigênio no nosso planeta, tudo ia pegar fogo, mas... Poderia acontecer, sim. Ok? Entendi. Então, olha lá, gente, por este motivo, o oxigênio está aí, ó, concentrado em 21%. Qual a função do oxigênio? O oxigênio, ele é responsável pela respiração
e pela queima. Por isso que ele é chamado de gás comburente, porque ele permite a queima. Lógico que para o oxigênio permitir a queima, tem que haver um combustível, seja o atrito, seja o álcool que eu jogo para fazer o carvão pegar fogo no churrasco. Tem que existir um combustível, né? Bate palma, estou provocando atrito, é difícil estar tendo palma hoje porque ele está em quantidade pequena, mas quando você provoca o atrito junto com o combustível, pode gerar a queima, certo? Então, olha lá, gente, já vimos as funções, Caio, é isso aqui que você deve anotar, Por exemplo, você que gosta de anotar, qual a função do oxigênio? Respiração e queima. É importante anotar, sempre essas anotações são importantes para vocês conseguirem responder os exercícios complementares que eu vou deixar para vocês. Certinho, gente? Tudo bem? Bom, agora, antes de ouvir vocês, eu vou falar... Não, vou ouvir agora que o nitrogênio vai tomar um tempinho bom aí. Ô, Júlia, pode falar, Júlia. Ô, professora, é a minha dúvida. Eu escrevi no chat. Eu que escrevi aquela dúvida. Foi você? Então deixa eu ler aqui no chat. Se a gente começar a não poluir muito, o planeta vai aumentar a porcentagem de oxigênio? Então, Júlia, não, porque tem os seres vivos que consomem. A não ser que, por exemplo, diminua, tem que haver todo um desequilíbrio, porque se aumentar também é desequilíbrio. Tudo que está acima do que a atmosfera permite ou possui, já é uma mudança da atmosfera, vai causar um desequilíbrio. Então, isso teria que diminuir a quantidade de seres que usam oxigênio para respirar, para que ele pudesse aumentar a sua quantidade. Então, são vários Não tem como, né, Pro? Difícil, Júlia. Pedro, maestro. Júlia, baixa a mãozinha. Pedro, maestro. Acho que ele saiu. Isabela. Prof, agora eu pensando, né, que você falou que se tivesse muito oxigênio, ou 78%, praticamente tudo ia pegar fogo, né? Porque sempre tem atrito com tudo. Então, aí eu fiquei pensando, tipo, se você fizer assim, começar a pegar fogo, tipo, dos desenhos animados. Exatamente, as pessoas morrem em cirurgias pegando fogo por causa do oxigênio. Alguém interrompeu. A colega estava falando. Não, já acabei, prof. Isa, isso mesmo. Se tivesse grande quantidade de oxigênio, poderia acontecer isso. Júlia, baixa a mãozinha. Pedro, baixa a mãozinha, porque não falou. Francisco. Não, é que eu não tinha voltado. Mas eu posso falar agora? Pedro, pode falar. Eu tava pesquisando. Eu fui pesquisar porque quando a Terra era uma bola de fogo, aí eu descobri que a Terra já foi uma bola de fogo 4 vezes já. Que não uma bola de fogo, mas queimou tudo 4 vezes. Quando os insetos foram criados, como não tinha ninguém para desmatar as árvores, né? Não tinha ainda o ser humano, tinha tanta árvore na Terra que o oxigênio estava em dobro. Tipo, tinha mais oxigênio do que nitrogênio, muito mais do que nitrogênio. E aconteceu que quando um vulcão entrou em erupção, junto com a quantidade de árvore que tinha e junto com todo o oxigênio que tinha, a Terra pegou fogo tudo e o mar ficou estático até. Então, se tivesse muito oxigênio hoje em dia e algum vulcão entrasse em erupção, teria muito a chance de todo mundo morrer. Hipótese, tá, Pedro? Hipótese, mas tudo bem, isso mesmo, poderia acontecer tudo isso. Francisco, pode falar. Olha, eu sei que essa pergunta provavelmente tem uma resposta fácil, só que eu tô curiosa de como é. Sabe aqueles isqueiros, aquelas coisas que tem tipos de gás dentro? Sei. Que eles pegam os gases e armazenam os gases no lugar? Eles possuem um modo, é como se fosse o gás da nossa casa mesmo. Esse gás, na verdade, ele vem líquido, né? Eles transformam esse gás, ele está presente em líquido e eles invasam e ele só pega fogo mesmo, ele só se transforma em gás quando acontece o atrito. Mas pode reparar que aqueles isqueiros, o gás lá dentro, na verdade, ele está ainda no estado líquido. Tá bom, Francisco? Entendi. Júlia Oliveira, pode falar. Mas... Oi, Francisco. Ok. Mas como que os gases
tem mais no estado gasoso, né? Gás é gasoso. Mas sabe o que é? É difícil pensar, Francisco, sabe por quê? Porque nós pensamos na natureza, né? Se ele está no estado gasoso, é muito complicado. Então, pensa que existem máquinas que faz com que este gás se torne, chegue numa temperatura que possa ser utilizado no estado líquido para envasar. Então, é tudo químico, é tudo um processo, não que não tem condições de fazer na natureza. Mas eu fiquei pensando, tipo, como transformam o gás normal em líquido? Então, não dá nem para detalhar isso com você agora. Eu lembro que eu ficava pensando quando falavam de gases, eu ficava pensando, sei lá, porque quando eu era bem pequeno, eu ficava pensando, sei lá, uma pessoa com uniforme de cientista indo lá com um potinho passando no ar, assim. Eu era muito estúpida. Não é tão simples assim, né? Vamos, gente, senão a gente perde muito tempo. Mas, Francisco, a Pro hoje não consegue te mostrar. Mas se você der uma pesquisada, que eu sei que você gosta disso, dá uma pesquisada lá em... Como chama? Eu vou lembrar o nome que fugiu. É uma separação de misturas. E aí, quando você coloca a separação de misturas, você vai ver como que vai fazendo a separação de misturas, de gases, de sólidos, aí você vai entendendo um pouquinho mais. É complicado, vocês vão ver isso no 9º ano. Por isso que eu não consigo detalhar, e aí eu fujo muito do assunto, tá bom? Mas se você quiser dar... Como chama? Peraí, eu vou lembrar o nome e já te falo. Mas olha lá, coloca lá a separação de misturas, que já vai aparecer aí este processo para você entender melhor. Júlia Oliveira, pode falar. Professora, é verdade que se tiver muito oxigênio, os animais... Eu não estou te ouvindo, Júlia. Mais alto, por favor. Júlia? Fala um pouquinho mais alto. Cadê a Júlia? Ela se mutou, Pro. Júlia, fala. Tá falando com o microfone desligado. Ela tá falando? Ô, Júlia, você tá mutada, minha querida. Open the microphone. Agora, Pro? Agora eu tô, fala. Eu queria saber se tivesse muito oxigênio, se os animais iam ficar muito maiores do que eles já são. Olha, é uma hipótese, Júlia. É uma hipótese. Talvez maior, talvez os pulmões maiores para absorver. Aí seria um processo evolutivo. Não tenho como te garantir nada disso. Ô, prof, agora pensa comigo. É rápido, eu prometo. Agora gente, vocês divagam muito. Não vou devagar, mas tipo... Então vai, Isa. Se tivesse muito oxigênio, os leopardos, por exemplo, eles caçam na grama alta e seca. Imagine, eles correndo e, tipo, o atrito com o chão é tão rápido e pegando fogo em tudo. Ah, você está falando por causa da quantidade de oxigênio, né? Sim, imagina o caos. Verdade, poderia pegar fogo em tudo. Por isso, gente, voltando, o oxigênio não pode ser encontrado em grande escala. Por isso que ele está em 21%. Agora, hoje, dá para nós falarmos um pouquinho do gás carbônico. Mas o gás carbônico, ele é poluente, ele vem das fábricas, ele vem dos combustíveis fósseis, mas nós precisamos demais do dióxido de carbono. Mas a quantidade que nós precisamos é de 0,08% que ele está na atmosfera. Pouquíssima quantidade. Mas por que ele é importante? Por causa do efeito estufa. Nós precisamos do efeito estufa para quê? Para manter a temperatura do planeta. Se nós não tivéssemos, não sei por que aumentou, só um minutinho, para manter a temperatura do planeta. Ninguém fala agora, deixa para eu concluir. Por que isso é importante? Pessoal, se não existisse o gás carbônico, aconteceria igual acontece em Marte. Em Marte tem lá a temperatura de 17 a 23 graus na parte do dia. À noite, 140 graus negativos. E o planeta Terra, nós tendo essa quantidade pequena de dióxido de carbono, o que o dióxido de carbono faz? Ele está aqui, ó, para vocês entenderem melhor, vou mostrar a imagem, ó. Nós estamos aqui na nossa atmosfera, certo? Aqui na atmosfera. Quando o Sol reflete aqui, reflete na parte do dia, quando à noite os raios solares vão saindo da atmosfera, o gás carbônico prende um pouco destes gases aqui.
Por que ele prende? Porque o gás carbônico é responsável por segurar essa temperatura. Então, o que ele faz? Ele segura um pouco desse calor. E é esse calor que mantém o nosso planeta com temperatura agradável. Então, qual a função do dióxido de carbono? Uma das funções do dióxido de carbono é manter a temperatura do nosso planeta, certo? Através do efeito estufa. Só que é o seguinte, tem gente que fala assim, mas eu já ouvi falar que o efeito estufa ele prejudica, que o efeito estufa ele polui. Esse efeito estufa ele é importante. O que prejudica é o superaquecimento do planeta. Quando o efeito estufa é intensificado, quando aumenta essa quantidade de gás carbônico, com poluição, com a queima de combustíveis fósseis, com empresas, aí o que acontece? Aumenta a quantidade de gás carbônico, prende-se demais a temperatura do planeta, causando o aquecimento global. Então, na verdade, o que é perigoso? O aquecimento global. Então, quando fala assim, o efeito estufa é perigoso? Não. É pro aquecimento global, rapaz. Um minutinho. O excesso de efeito estufa, o excesso, causa o aquecimento global. Este, sim, prejudica o nosso ambiente, certo? Acho que tudo então, em excesso pessoal, é ruim, pense né? só um minutinho. Então, pense o seguinte... Se eu perguntasse para vocês, o dióxido de carbono é importante? Muito. Por quê? Porque ele mantém o efeito estufa. E o que o efeito estufa faz? Ele mantém a temperatura do nosso planeta. Mas eu já ouvi falar que o efeito estufa faz mal. Não. O excesso de efeito estufa causa o aquecimento global. Aí sim, mas ele só acontece global, por nossa culpa, né, Pro? Ele só acontece com a poluição. Aí, só para encerrar o dióxido de carbono, ele também é importante para a fotossíntese, certo? Então, se eu perguntasse para vocês, quais as funções do dióxido de carbono? Ele é responsável pela fotossíntese e ele regula a temperatura do nosso planeta, mantendo a temperatura agradável, certo? Letícia, foi o que a Pro falou, todas as anotações são importantes, vocês vão fazer exercícios complementares para ter este conteúdo, mas é importante essas anotações que eu estou fazendo, vocês devem realizar também, ok, gente? Então, vocês conseguiram entender que hoje nós conseguimos ver as funções do oxigênio, conseguimos ver as funções do gás carbônico e as camadas da atmosfera. Na próxima aula, nós vamos ver as funções do nitrogênio, certo? Eu vou só esperar vocês acabarem de colocar aqui a presença para eu colocar a tarefa no chat, mas vocês já podem anotar. Pessoal, se o efeito estufa, ele influencia na fotossíntese, né? Certo? Ele influencia. Não é isso. O gás carbônico influencia. O gás carbônico. Então é por isso que aqueles lugares onde eles plantam algumas plantas se chama estufa? Por isso que... Isso, porque ela mantém quente. Mas o gás carbônico, ele é responsável pela fotossíntese. Ele permite a fotossíntese. Certo? Lucas, pode falar. Eu esqueci aqui, mas eu ia perguntar se você podia voltar lá naquela tela. Ixi, não dá tempo, Lucas. Não dá tempo. Mas a proposta, logo essa aula, você consegue pegar essa tela depois. Pessoal, anotem a tarefa, página 166, exercícios 1 e 2. Página 166, exercícios 1 e 2. Eu não coloquei ainda porque o pessoal está colocando presença no chat, certo? Então, coloquem lá. Exercícios, página... Vou colocar agora, gente. Vou ver se... Um minutinho aí no chat, ó. Exercícios, página 166, exercícios 1 e 2, certo? Olha lá, entrou agora. Todos viram? Página 166, exercícios 1 e 2 apenas? Tudo bem? Tem um probleminha na página 166 que eu abri. Tá pedindo pra gente citar as esferas da biosfera.
E a gente ainda não passou pela página da Então biosfera. faz o seguinte, você use como pesquisa, depois a gente discute sobre isso. Pode tentar fazer que tem a resposta aí. Só essa que fala da biosfera. Lembrando que a biosfera é a esfera da vida, a biosfera é a hidrosfera, que nós já vimos, a atmosfera, que nós já vimos, e litosfera. Então, você vai conseguir responder. Tá bom, pessoal? Beijinhos, até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, Fran. Tchau, tchau, Jorge. Tchau, gente. Tchau, Carla. Bom dia, viu? Igualmente. Quando você... Tchau, tchau. Carla. Oi.